presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Deus já falou com você de uma forma especial. E Ele vai continuar falando agora por intermédio da sua poderosa palavra. Amém? Que você possa nos ajudar, que você possa conectar o seu espírito, que você possa estar no mesmo espírito que eu de receber, como a irmã falou, que o Senhor possa falar com a gente possa estar apercebido. Amém? Eu agradeço ao Espírito Santo, agradeço à irmã Patrícia, obrigada pelo convite, Deus abençoe. Estou muito feliz em conhecer os irmãos, a igreja, e eu gosto sempre de orar antes de ministrar. Se você puder orar comigo. Amado Espírito Santo de Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Deus, obrigada por essas portas abertas que anunciam o Teu nome e o Teu Evangelho. Pai, eu quero Te pedir, juntamente com os meus irmãos, perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamentos, sentimentos, obras da carne que não glorificam Teu Espírito Santo. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, se houver algum tipo de influência maligna, distração, Pai, que isso venha a ser repreendido em nome de Jesus. Que o único Espírito que tenha liberdade neste lugar seja o Teu santo, maravilhoso e poderoso Espírito Santo. Pai, que a Tua presença, Pai, possa se manifestar de uma maneira real, que possamos discernir a Tua voz, entender a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos espirituais. Deus, se houver algum comichão nos ouvidos que impede a minha irmã, meu irmão, de entender a palavra, Pai, que seja repreendido em nome de Jesus. Que a palavra possa ser revelada a esse coração, a essa mente, Pai. Que essa pessoa saia daqui iluminada pelo Teu Espírito através da palavra. É o que nós Te pedimos. Pai, manieta os nossos adversários. Repreende, Pai, pelo Espírito maligno que age, Senhor, nos lares, nos casamentos, Pai, na vida dos filhos, das crianças, Pai, aquilo que nos impede, lutas que nos impedem muitas vezes, Pai, de ouvir a Tua voz, de aceitar a Tua voz, Pai, e de obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Palavra viva, Tu és bem-vinda. Revelação, Tu és bem-vinda. Amigo Espírito Santo, nós estamos aqui prontos para Te ouvir, Senhor. Fala porque a Tua igreja ouve. Fala porque os Teus servos anelam ouvir a Tua voz. Mais uma vez eu Te peço, Senhor, use esse vaso de barro que eu sou em Tuas mãos e glorifica Jesus Cristo neste lugar. Amém, Senhor. A palavra que o Senhor Espírito Santo me deu está no livro de Gênesis, é o primeiro capítulo. Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? Os meus irmãos podem se assentar em nome de Jesus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Você pode me ajudar em prestar atenção na mensagem? Glória! Quem aqui gostaria de ouvir a palavra de Deus com a luz apagada? Com a luz apagada. Quem gostaria de limpar a casa à noite com a luz apagada? Quem gosta de fazer as coisas à noite sem luz, mas sem luz nenhuma? Acho que ninguém, né? A luz, ela é incômoda e ela nos impede de encontrar coisas que nós guardamos e coisas também que nós perdemos. Quando o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele cria o universo, a palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia pela face das águas. E a primeira coisa que o Senhor cria é a luz. E Ele faz separação entre luz e trevas. Tudo aquilo que é treva agora é iluminado pela luz, porque o Senhor fez a separação. Isso aqui é dia, isso aqui é noite, isso aqui é manhã, isso aqui é noite, esse aqui é o sol, essa aqui também é a lua, para que à noite vocês não fiquem na
seja, as trevas não agradam ao Senhor, porque Deus, Ele é luz. Aleluia. Mas se nós não gostamos de estar no escuro, não gostamos de comer no escuro, não gostamos de nos arrumar no escuro, não gostamos, até tem pessoas que não gostam de dormir no escuro, por que existem áreas das nossas vidas que estão em trevas, estão no escuro? Por que existem áreas de nossas vidas que não estão sendo iluminadas pela palavra? Não porque a palavra não é boa, não porque a palavra não ilumina, mas porque nós não deixamos a luz da palavra penetrar em nosso coração. Sabia que o Espírito Santo de Deus, que é a palavra, todas as vezes que Ele ministra a mensagem, traz a revelação para mim e para você, é para que haja luz nas nossas trevas. Todas as vezes que a palavra de Deus é revelada, é para tirar as trevas do nosso entendimento. Quando a palavra não é revelada pelo Espírito Santo, existe trevas. Como você vai saber que você está em pecado? Às vezes nós estamos cometendo pecados diante dos olhos do Senhor, mas nós não percebemos que estamos em pecado. O salmista Davi, ele vai fazer uma oração e ele vai dizer o seguinte: expurga de mim os pecados que estão ocultos, expurga de mim aqueles pecados que eu não vejo. Ou seja, Senhor, lança a luz nas trevas do meu coração. Eu estou caminhando e não consigo enxergar que eu estou em pecado, porque o meu coração é duro, porque o meu sentimento está entenebrecido, mas Tu és luz, e eu te peço, Senhor, ilumina os meus olhos, ilumina o meu coração, mostra para mim o que está oculto, mostra para mim, revela-me, Senhor, porque eu quero caminhar na luz. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é amor. A palavra dele também diz que Ele é luz. O Senhor não habita nas trevas. Mas muitas vezes nós estamos em trevas e não percebemos que estamos caminhando em trevas, até que o Senhor vem com a sua palavra e diz: haja luz. Chega de andar em trevas, chega de caminhar em círculos, chega de caminhar em escravidão, haja luz. Eu vou trazer um rompimento na sua vida. A partir de hoje você vai entender o que é luz, o que é treva, o que é da carne e o que é do Espírito, porque existe uma diferença entre você caminhar na carne e você caminhar no Espírito. Quando caminhamos na carne não agradamos a Deus. Quando caminhamos na carne andamos em trevas, mas quando caminhamos no Espírito andamos debaixo da lei do Espírito. E não existe medo, não existe trevas. Quando o Espírito Santo de Deus governa a minha vida e a sua vida, nós caminhamos na luz. Quando o Espírito Santo de Deus nos revela a vontade dele, nós estamos com a luz acesa. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta e ele vai fazer uma oração pela igreja e vai dizer: eu rogo, eu oro para que o Senhor venha abrir os olhos do vosso entendimento. Se ele vai orar para que se abram os olhos do entendimento, significa que existem pessoas que estão com seu entendimento em trevas, estão com seu entendimento fechado, estão com seu entendimento bloqueado, e a oração lança luz no nosso entendimento. Quantos de nós não crescemos espiritualmente porque nós não conseguimos entender e discernir o que nós estamos fazendo com a nossa caminhada na fé? Quantos de nós muitas vezes retrocedemos porque não está acesa a luz do Evangelho em nosso coração? Nós não entendemos o que foi que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. E qualquer provação, qualquer luta, qualquer terremoto, qualquer perseguição nos faz voltar atrás, porque o nosso entendimento está em trevas. Mas nessa noite,
Que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento. Que nenhum problema, nenhuma frustração, que nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma perseguição nos faça retroceder. Mas que nós possamos estar com a nossa luz acesa. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus vai pregar no Sermão da Montanha, ele vai falar no livro de Mateus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O mundo está em trevas. Você precisa estar com a sua lanterna do Espírito acesa para acender a luz lá fora. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se você é luz e anda em trevas, como é que o mundo vai ver a glória de Deus que habita em mim, habita em ti? O mundo está em trevas e a palavra de Deus vai dizer que o mundo está gemendo. E a expectativa do mundo, da criatura, é ver a manifestação dos filhos de Deus. Não existe manifestação oculta, porque a palavra de Deus diz que nada é feito para ficar oculto, mas para ser revelado. Aleluia! As obras que nós fazemos precisam ser feitas na luz. Glória a Jesus, aleluia! Quem não tem prazer na luz é Satanás. Porque ele perdeu a luz que ele tinha. Lúcifer perdeu a luz. E não é sobre parecer ter luz, é ter luz. Porque o apóstolo Paulo vai falar sobre Satanás. Ele é um ser astuto. E ele até se transfigura em anjo de luz, mas é trevas. Tem gente que vem para a igreja, fala glória a Deus, fala aleluia, conhece a palavra, canta louvores. Parece luz, mas é treva. Parece luz, mas está em pecado. Parece luz, parece que é o Espírito Santo, mas oculta pecados. Nessa noite que você possa entender que servir a Deus é caminhar verdadeiramente na luz. Existe algum aspecto da sua vida que você esconde do seu esposo, da sua esposa, do seu pastor, dos seus irmãos em Cristo? Existe algum aspecto da sua vida que você se envergonha ou se envergonharia se alguém soubesse? Nessa noite você precisa entender que você tem que lançar luz nessa treva. Haja luz. E a nossa libertação começa quando nós decidimos caminhar não no escuro, mas na luz. A partir de hoje eu falarei apenas a verdade. A partir de hoje, meu telefone está desbloqueado para minha esposa, para o meu marido. A partir de hoje, eu não vou contar meias verdades, eu vou falar a verdade, porque Deus é luz, Ele não habita nas trevas. Se para Deus foi necessário, enquanto Ele criou os céus e a terra, e ele viu que estava sem forma e vazia e em trevas, se foi necessário ligar, lançar luz, criar um luminar maior que é o sol e fazer que houvesse luz, imagine na minha e na sua vida. Por que Cristo morreu por mim e por você? Porque nós estávamos perdidos em trevas e Cristo é a minha luz e a sua luz. Porque Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados, para que nós passássemos de uma terra desgovernada, sem luz e vazia, para uma terra iluminada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Nova Jerusalém vai falar lá em Apocalipse que ela não precisa de sol. Ela não precisa. Ou seja, porque o próprio Cristo, ela é a luz que ilumina a Nova Jerusalém. E se esse Cristo habita em ti, habita em mim, Ele é luz para iluminar qualquer treva que habite em mim e em você. Porque nós somos o seu tabernáculo, nós somos a sua casa, nós somos a sua morada. E se Ele habita em nós, onde houver trevas, a sua palavra, o seu Espírito vai ter que lançar luz nessas trevas. Porque nós temos medo de andar na luz. Porque temos medo da verdade, temos medo de Jesus. Em alguns aspectos pensamos que Deus irá nos amar menos se nós confessarmos nossos pecados ocultos. Pensamos que Deus irá nos rejeitar e não tem um chamado para nós, porque nós somos pessoas
medíocres e andamos em trevas. Muito pelo contrário, quando você entende o que é o Evangelho e lança sobre ele as suas ansiedades, lança as suas trevas para ele, fala para ele: Deus, eu quero muito te servir, só que eu estou cansado. Deus, eu quero muito, Senhor. Eu quero muito, Senhor, ser um ganhador, uma ganhadora de almas, mas eu não me vejo capaz por causa desses pecados que continuam na minha caminhada e na minha vida. Deus, eu quero muito fazer a tua vontade, mas eu não consigo. Você está dizendo para o Senhor: Deus, eu sou completamente trevas, mas se o Senhor ligar a sua luz, se o Senhor ligar a lâmpada da palavra, se o Senhor iluminar os meus passos, Deus, eu deixo tudo para trás para te servir. Aleluia. Vamos ligar a luz nessa noite. Sabe o que Satanás ele gosta? Ele gosta de ficar oculto. Ele não é como Deus. O Senhor chega se apresentando. A presença dele é extraordinária. A luz dele é tão forte que não tem como saber que ele não está no ambiente. Mas como Satanás consegue se transfigurar em até anjo de luz, ele chega com um pouquinho de luz que ele tem. Ele vai se transfigurando, parece luz, mas é trevas. E daqui a pouco, aos poucos, ele vai apagando a luz que ele tem. E você nem percebe que está imerso em trevas, porque aos pouquinhos ele foi apagando a luz e você foi se acostumando com as trevas, com a presença dele. Aí ele começa a falar para você: não tem mais jeito, não conta para ninguém, não fala para ninguém. Já faz tanto tempo que eu estou aqui com você, ninguém sabe. E outra coisa, é tão difícil mudar. Não muda não, você está acostumado, você está aqui sozinho e você começa a aceitar a sugestão de Satanás e você não procura ajuda. A palavra do Senhor fala em Tiago. A palavra do Senhor fala em Tiago: confessem vossas culpas. Ou seja, não deixem trevas. Confessem vossas culpas. Confessem seus pecados. Fala para o próximo, para aquele que está de pé, você que está quase caindo. Confessa a sua intimidade. Confessa para onde Satanás está te levando. Confessem vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Eu tenho certeza que você conhece um justo. Um justo. Uma mulher de oração. Um homem de oração. Procura essa pessoa e confessa aquilo que o adversário está te prendendo já faz tanto tempo. Você está em trevas há tanto tempo, mas você se acostumou com meia luz e meia treva. Não existe meia luz e meia treva, ou é luz ou é treva. Aleluia. Pessoas que estão presas em cativeiros, pessoas que estão presas emocionalmente e espiritualmente. Não é normal a sua vida espiritual não avançar. Não é normal a sua vida emocional e de mal a pior. Existem trevas. Não é normal você estar na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos e você não receber revelação, não receber poder, não emanar a glória de Deus. Não é normal. Tem trevas, lugares escuros que precisam ser iluminados. Aleluia. Aí o adversário mente para você. Aí ele começa a dizer: não, é porque a irmã Patrícia, ela tem um dom extraordinário. O dom é para ela, porque ela é chamada do ventre. Eu não. Meu pai e a minha mãe nunca foram da igreja. Eu nunca tive ninguém para me ajudar. Aí a palavra que a luz vai dizer: quem é o teu pai e a tua mãe, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? Você não precisa de papai e mamãe, genealogia. Você precisa da palavra. Teus irmãos em Cristo, tua família em Cristo, essa casa de oração. Glória a Jesus, aleluia. Não tem desculpa. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Glória a Jesus, aleluia. Não tem desculpa para o seu e o meu regresso espiritual. É porque eu não fui chamada para pregar. Eu fui chamada para ficar sentada aí atrás. Você não foi chamada para ficar sentada e sentada aí atrás. Ainda que você não pregue,
posicionar no seu chamado. Qual é o teu chamado? Todas as pessoas que estão fora do seu chamado estão em alguma área de trevas, e essa área precisa ser iluminada. Aleluia! Satanás está te mantendo em cativeiro, mentindo para você. Desperta, ó tu que dormes. Aleluia! Tem gente precisando daquilo que você porta. Vós sois o sal. Deus não está dizendo, talvez você seja, não, você é. Eu te fiz para brilhar. Eu te fiz para salgar. Eu te chamei das trevas. A palavra dele diz: Ele nos tirou das trevas. Aleluia! E nos colocou na luz. Obrigado. Você estava em trevas. Aleluia. Ele nos chamou das trevas. Nós estávamos em trevas. E se as trevas ainda estão prevalecendo, você precisa levantar a sua mão e falar: Jesus, eu estou em trevas ainda. Pai, ilumina os olhos do meu entendimento. Me tira das trevas. Me tira do monturo. Tira essas trevas, esses demônios que falam para mim que o Senhor não me chamou, que o Senhor não me escolheu, que eu não vou avançar, que eu não vou ministrar, que eu não tenho autoridade. Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. Ai, a sua demanda cala, a sua demanda caçuda. Como é que você vai tirar alguém das trevas se você não saiu de lá? Meu Deus, aleluia! Como é que você vai libertar cativos se você não é liberto? Não tem como árvore boa não dar fruto bom. Se você não está dando fruto, é porque você não está enxertado na videira. Porque Ele é a videira. Sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, vós sois a vara. Ele é a videira. Se você está enxertado nele, você vai dar fruto. E fruto dele, para a glória dele, para o louvor dele. Aleluia! Nós precisamos arrancar esse orgulho religioso. Nós não confessamos nossos pecados. Achamos que confessar pecado é para quem se converteu ontem, se converteu antes de ontem. É para você, crente, para você não perder a tua salvação. Mas, irmã, eu já prego, irmã, eu já canto. O que vão pensar de mim? Você se importa com que o homem fraco e debilitado, então quando você é miserável, vai pensar de você, mas você não se importa com o que o Pai das Luzes pensa a seu respeito. O Pai das Luzes, aonde não há sombra de variação, não há sombra de variação. O Pai das Luzes, Ele não é Pai de trevas. Ele não anda em trevas. Ele anda na luz. Glória Se a você é filho de Deus, você é filho da luz. Aleluia! Tu és santo, Deus. Nós precisamos amar a verdade. A verdade vai nos confrontar, nos machucar, nos tirar as zonas de conforto, mas vai nos libertar. Aleluia! Glória a Jesus. Nós precisamos voltar a amar a verdade. Nós estamos aborrecendo a verdade e amando a mentira para ficarmos confortáveis. Deus não te chamou para ficar confortável. Ele te chamou para ser salvo. Aleluia! Ele te chamou para ser liberto. Ele te chamou para ser transformado pelo seu poder. Ele não te chamou e não me chamou para me conformar com essa matéria de barro fraca, frágil. Ele me chamou, mesmo sendo frágil, fraca, debilitada, para portar a sua glória dentro de mim. Você pode ser frágil, você pode ser fraco, isso tudo é verdade. Mas eu quero dizer para você que essa fragilidade, esse vaso de barro frágil, é por um propósito. Se você fosse forte demais, você não iria para a rocha eterna. Se você fosse resistente demais, você
você não se quebrava, você seria mais duro ainda. Aí Ele te faz frágil para que a excelência seja apenas dele. A excelência não seja tua, a glória seja dele, o poder seja dele. Aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos, aquele que te chama das trevas para a luz. Aleluia. E Deus me mostra nessa noite pessoas que são como colunas. Deus me mostra pessoas com ministérios aqui, mas que não tem resistido às trevas, porque não consegue se enxergar naquilo que Deus disse que faria na sua vida. Você não consegue crer nas promessas, só consegue acreditar nas mentiras de Satanás. Satanás é mentiroso e pai de mentira, ele é pai de trevas. Deixa Jesus iluminar essa treva, arranca Satanás desse lugar que nunca foi dele. Se ele diz que vai te usar, ele é poderoso para te levantar. Se ele disse que vai pegar esse vaso rachado e quebrado que você é e fazer um vaso novo para a glória dele, ele é poderoso para pegar esse barro e fazer um vaso novo. Porque você está na mão do teu Criador. Aleluia. Tu está na mão do olheiro. E ele prometeu para você que ele vai levantar pessoas através do talento que ele te deu. Ele prometeu a você que ele vai levantar, ele vai exortar, ele vai edificar, ele vai consolar pessoas através da sua vida. Tem um versículo que diz assim em Provérbios: como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Tudo que você pensa de você é o que você é. Você pensa que você é um derrotado, você está derrotado. Você pensa que você é um fraco, você é um fraco. Você pensa que você é um ninguém, você está sendo um ninguém. Mas se você começar a usar a palavra, eu sou rei, sacerdote, digo fraco, eu sou forte. É no poder de é na minha fraqueza que manifesta o poder dele. Você vai começar a manifestar luz ao invés de trevas. O nosso fracasso não é a luz de Deus. O nosso fracasso são as trevas de Satanás. A nossa paralisia espiritual não é a luz de Deus. Essa paralisia são as trevas de Satanás. Existe diferença entre dia e noite. Existe diferença entre luz e trevas. E existe diferença, como fala em Malaquias, entre os que servem e os que não servem. Aleluia. Os que servem são filhos de Deus. Os que não servem não são filhos de Deus. Glória a Jesus. De quem você é filho? O que você tem manifestado? Você tem manifestado luz ou você tem manifestado trevas? Não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou ela é doce ou ela é salgada. Que fonte você é? Nós precisamos voltar a ser confrontados, porque o Evangelho é transformação. Evangelho não é você vir para a igreja, eu tenho que me sentir em paz porque eu estou muito atribulado. Que tribulação é essa que você vive trazendo da tua casa para a igreja? Na tua casa você tem que ter paz. Não espere vir para a igreja para ter paz. O príncipe da paz habita em você. Você foi chamado para levar a paz. Glória a Jesus, aleluia. Quando você chega na sua casa, a paz chegou. Quando você chega na igreja, a paz ela chegou. Porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em mim, habita em você. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Para de achar que você vai encontrar a presença na igreja
igreja. Você levantou a mão para Jesus há quanto tempo? Você já encontrou essa presença. Entra no quarto, fecha a porta, fala com teu pai que te vê em secreto. Teu pai que vê o que está oculto, vê o que está no secreto, te recompensará publicamente. Existe um secreto que só Deus conhece. E é no seu quarto, na sua intimidade. Nós estamos aqui reunidos nessa igreja, nesse culto, para nós nos renovarmos, para voltarmos com a nossa luz mais forte para a nossa casa. Não aceite mais, a partir de hoje, sair da igreja com seu farol apagado. Não aceite mais entrar na igreja com a luz apagada e sair apagado. Você precisa sair daqui iluminando as trevas do seu bairro, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade. Você é luz em meio às trevas. Glória a Jesus, aleluia. Um dia, uma experiência pessoal. Alguns anos atrás, quando eu me converti, eu era muito covarde. Eu não entendia o que Deus tinha preparado para a minha vida. Eu não conseguia entender as promessas e alcançar. Eu estava muito presa, muito próxima, como a irmã que teve a oportunidade falando do Egito. Eu estava mais próxima do meu passado do Egito do que da Canaã, do que de viver as promessas. E um dia o Senhor usou alguém em profecia. E essa pessoa foi usada em profecia e falou comigo assim, aquilo foi um confronto, foi um soco no meu estômago. Deus tomou aquela pessoa em profecia e disse assim, você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Quando essa pessoa se retirou do ambiente que eu estava, eu fui para o quarto, me joguei no chão e comecei a chorar. E eu falei para Deus, eu não sou nada disso e você sabe. Eu sou deprimida, eu sou ansiosa, eu sou inquieta e eu não consigo fluir no teu espírito. Você sabe que eu não sou isso, porque você me chamou de sal e de luz, porque eu sei que eu não sou. E o Espírito Santo me respondeu, eu te chamei para ser, você escolheu não ser. Meu Deus, aleluia. Eu digo a você que você é. O que você faz com o que eu digo não é meu problema, é problema teu. Eu te chamei para iluminar as nações. Eu te chamei para acender o meu povo. Eu te chamei das trevas para a minha maravilhosa luz. Meu Deus, tu és santo, Deus. A gente escolhe o que a gente vai manifestar. Como o homem se imagina, assim ele é. Eu manifestava trevas porque eu acreditava mais nas trevas que eu tinha do que na luz do Espírito Santo. Eu acreditava mais na maldade que havia em mim do que na bondade do Espírito Santo. O homem mau tira coisas ruins do seu coração, do tesouro do seu coração, mas o homem bom, ele tira coisas boas. Aleluia. Você escolhe o que você tira do seu coração. Aleluia, meu Deus. São escolhas. Glória a Jesus, aleluia. Você escolhe nessa noite o que você vai fazer com essa palavra. Ou você vai continuar vivendo nas trevas, na terra desordenada e vazia da tua alma. Ou você escolhe aceitar que o Senhor criou a luz. Aleluia. E fez separação entre luz e trevas. Meu Deus, e te chamou aleluia. para brilhar em meio às trevas. Glória a Jesus, aleluia. O que você vai fazer com essa mensagem? Que você precisa ouvir mais de Deus. Você quer mais uma profecia? Quantas profecias você ouviu e você não fez nada com elas? Enterrou no teu bolso. Ficou alegre um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana alegre com a profecia. Mas nada aconteceu e você falou, não foi Deus que falou. Foi o meu coração, foi a pessoa. Foi errada aquela profecia. Você está apagando o Espírito Santo. Você está extinguindo o Espírito. Não extinga ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Todas as vezes que nós dizemos que tudo que Deus diz, Ele prometeu, é mentira, nós estamos dizendo para o Espírito Santo, Espírito Santo, dá licença, eu entendo mais da minha vida do que você, dá licença, sai um pouquinho, vai um pouco para lá, Espírito Santo, é desconfortável caminhar com você.
noite, vamos convidar o Espírito Santo para as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o nosso pensamento. Nessa noite vamos orar e pedir perdão a Deus. Deus me perdoa porque eu pensei que o Senhor não tinha nada comigo. Eu acreditei nas trevas de Satanás, Senhor, e eu extingui o Teu Espírito, Senhor, não crendo na Tua palavra, Pai. Examine-se, pois, nessa noite o homem a si mesmo. Examine o seu coração, deixe essa palavra iluminar aquilo que está em trevas em você. Por que você não canta mais? Por que você não prega mais? Por que você não canta mais em mistério? Por que você não marcha mais? Por que você não crê mais? Por que você parou de ir às consagrações? Por que você parou de subir o monte? Por que você parou? Meu Deus, aleluia. Nós precisamos voltar a nos alegrar naquele que nos tirou das trevas. Glória a Jesus. Precisamos voltar a nos alegrar com o Espírito Santo. Precisamos voltar a nos alegrar com o Evangelho. O Evangelho continua mudando, transformando, ressuscitando, curando. O Evangelho continua agindo. Ele continua se movendo. O Espírito Santo não se move mais nas águas, mas se move em mim, se move em você. Creia no Espírito Santo. Eu quero terminar a mensagem. E se você pudesse colocar de pé, eu posso orar? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Você vai orar pela sua mente. Seja sincero com você mesmo. Ninguém está te ouvindo, só Deus. Feche seus olhos. Eu vou orar para que o Senhor ilumine qualquer treva que possa estar escurecendo os seus ouvidos, os seus olhos, a sua mente. Aonde houver um espírito imundo de engano, aonde houver um espírito maligno de opressão, depressão, desespero, pânico, morte, vai ter que bater em retirada. Mas você precisa crer. Coloque a mão no seu coração, na sua cabeça, onde você achar melhor. Amado Espírito Santo de Deus, nessa noite eu te louvo por essa mensagem, porque foi uma palavra dada pelo Senhor e não por homens. Deus, eu entrego nas suas mãos a vida dos meus irmãos, mente, alma, Deus, Espírito. Pai, eu quero te pedir nessa noite, Pai, toda a fúria de Satanás, todo espírito maligno queira prender, aprisionar o chamado desse homem e dessa mulher. Todo espírito imundo, Pai, de mentira, falando que esse homem, que essa mulher é miserável, não vale nada, não vai chegar a lugar nenhum, na autoridade que é no nome de Jesus, Senhor. Lança luz nessas trevas, levanta esse homem e essa mulher como ministro do Senhor, rei, sacerdote, alguém cheio de autoridade, toda vergonha, tudo aquilo que o adversário tem que ver essa pessoa passar, crise existencial, vergonha, medo, ansiedade, angústia, na autoridade que é no nome de Jesus, Satanás, bate em retirada. Solta a mente dessa mulher, solta a mente desse homem, espírito de engano, espírito de mentira, opressão, toda carga, todo fardo, todo cansaço, todo sentimento maligno, na autoridade que é no nome de Jesus.
perdão, renova as suas forças, quebra as cadeias. Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece, que a partir de hoje haja um romper, haja a luz do teu chamado, haja a luz do teu ministério, haja a luz na tua casa, haja a luz no teu entendimento, haja a luz. A partir de hoje, haja rompimento. Efatá. Efatá. Abra-te entendimento. Abra-te chamado. Abra-te portas. Miséria bate em retirada. Fracasso bate em retirada. Desemprego, falta, bate em retirada. Depressão, ansiedade, crise de pânico, bata em retirada agora. Raia fore, raia fore, manahassara. Rebequele manahassaia. Rebequele sorocotura, manahassura, camore, manahassa. Você vai viver um rompimento. Você vai entrar em um novo tempo. Aquilo que te paralisava não vai te paralisar mais. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que te resistia, a partir de hoje, pelo poder do nome de Jesus, não te resiste mais. Seja livre em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa a tua igreja. Obrigada, Jesus, pela nossa libertação. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua luz. Nós te rendemos graças, louvores e aleluias. Obrigada, Espírito Santo, por trabalhar em nosso meio. Eu entrego cada um dos meus irmãos nas tuas mãos e te agradeço por cada cura, cada libertação, cada agir do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.